Você sabia que a primeira lei de Ohm é um dos assuntos mais cobrados nos vestibulares? E nessa aula eu vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Nessa aula, então, vamos falar sobre resistores e a primeira lei de Ohm. Mas o que é um resistor? Um resistor nada mais é do que um dispositivo que vai transformar energia elétrica apenas em energia térmica. Tudo isso devido ao efeito Joule, que consiste aí nessa transformação de energia elétrica em térmica. Certo? Então, o que acontece? Pensa assim, você vai passar lá a corrente elétrica por esse resistor e esse resistor tem átomos. Então, o que acontece? Os elétrons lá vão se chocando com esses átomos de tal maneira que vai sendo convertida em energia térmica. Por isso que você tem o aquecimento. Um exemplo aí seria o chuveiro, o ferro de passar roupas. O que vocês têm que tomar cuidado para não confundir resistor com receptor elétrico. Um receptor elétrico, ele pega energia elétrica e transforma em um tipo de energia mais energia térmica, ao contrário do resistor, que pega energia elétrica e transforma apenas em energia térmica. Aqui no caso, a gente tem os símbolos do resistor, né? Você pode usar aqui esse caminho serrilhado, aqui esse zigue-zague, ou esses pequenos retângulos. Então, pode aparecer das duas maneiras aí para vocês. E também temos os resistores variáveis, que aí você coloca essa seta aqui neles, que aí não tem o valor fixo, está variando aí dependendo do momento. Aqui exemplos, como eu já comentei. Aqui temos um resistor usado em eletrônica, que a gente vai falar bastante ainda, na montagem de circuitos. E aí você consegue controlar a quantidade de corrente que vai passar. Aqui um ferro de passar roupas, que pode ser considerado um resistor, já que ele transforma energia elétrica em térmica apenas, assim como o chuveiro. Agora vamos ver o que é a resistência elétrica. Pessoal, seguinte, a resistência elétrica nada mais é do que a medida aí dessa dificuldade da corrente elétrica, certo? Dos portadores de carga em atravessar um certo condutor. No caso, aí seriam os resistores. Então, quanto mais dificuldade os elétrons aí, no caso, têm para atravessar um condutor, eu vou falar que maior é a sua resistência. Quanto menor a dificuldade, menor é a resistência. Certo? Olha aqui como que eu coloquei para vocês. A resistência elétrica é uma medida de oposição ao movimento dos portadores de carga. Ou seja, a resistência elétrica representa a dificuldade que os portadores de carga encontram para se movimentar. No sistema internacional, a unidade de medida para a resistência elétrica é o Ohm, em homenagem aí ao físico George Simon Ohm, que era alemão. Pessoal, tentem não confundir resistência com o resistor. O resistor é o dispositivo, é o objeto. A resistência é a propriedade de resistir aí a passagem de portadores de carga, passagem de corrente elétrica. Eu posso calcular a resistência da seguinte maneira. Eu vou chamar aqui de R, essa resistência, certo? Que ela vai ser medida em ohm, como eu falei aqui para vocês, que a gente usa essa letra grega aqui, que é o ômega, que vai ser, no caso, a tensão que aquele resistor está submetido, que é medida em volts, dividido pela corrente elétrica que está passando por ele, que é medida em ampere no sistema internacional. Aqui eu montei um circuito no simulador FET Colorado, onde eu coloquei uma bateria aqui de 9 volts, essa é a tensão que ele está fornecendo para o circuito. Eu coloquei aqui um resistor de 10 ohms, essa é a resistência dele. E daqui eu coloquei um amperímetro em série no circuito para eu ver quanto que é a corrente que está passando por aqui. No caso aqui 0,9 amperes. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse resistor e vou mudar o valor da resistência dele. Por exemplo, vou dobrar essa resistência. De 10, eu vou para 20. O que vocês percebem? Que a corrente elétrica caiu pela metade. Ou seja, eu dobrei a resistência, caiu pela metade a corrente elétrica. Então, eu sei que a resistência é inversamente proporcional à corrente. Olha só, se eu vir aqui
e triplicar, de 10 eu vou para 30. Olha só, a corrente elétrica de 0,9 foi para 0,3, dividiu por 3. Então, de novo, dá para ver que é inversamente proporcional. Aqui, se eu pegar o voltímetro e medir a tensão em cima do resistor, eu vou ver que tem uma tensão de 9 volts. Como que eu uso o voltímetro? Eu coloco um desses terminais em cada terminal do resistor. Aí eu vejo qual que é a tensão nele. Que no caso seria os 9 volts que a bateria está fornecendo, já que esse amperímetro aqui é ideal e não vai consumir. Certo? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui e vou mexer na tensão. Então, por exemplo, em vez de 9 volts, eu vou colocar aqui 18 volts. O que eu percebo? Que a corrente elétrica mudou. Certo? Estava aqui 0,3. Eu fui lá e dobrei a tensão, que estava 9, foi para 18. Aqui dobrou a corrente também. Foi para 0,6 amperes. Então, a tensão é diretamente proporcional à corrente. Certo? Aqui também a gente pode ver uma forma esquemática desse circuito. O resistor aqui como um zigue-zague, que eu mostrei para vocês. E aqui a fonte, né, que você coloca uma barrinha maior, para onde tem o maior potencial, que é o positivo, e a barrinha menor, onde tem o menor potencial, que é o negativo. Agora vamos falar da primeira lei de Ohm. Dizemos que um condutor ele obedece à primeira lei de Ohm quando a sua resistência não se altera. Ela se mantém constante, mesmo alterando a tensão e a corrente. E nesse caso, chamamos esse condutor, esse resistor, de ôhmico. Se por acaso a resistência mudar no processo, falamos que ele é não ôhmico e aí não obedece à primeira lei de Ohm. Então, no caso aí, se eu pegar a tensão e dividir pela corrente, aquela formulinha que eu mostrei anteriormente para vocês, eu obtenho a resistência. E mesmo que eu mude essa tensão e essa corrente, a resistência vai ser sempre uma constante, de tal maneira que eu falo que esse condutor aqui é ôhmico. Então, por exemplo, digamos lá que eu estou calculando a resistência. Não se esqueçam que resistência é uma medida de oposição à passagem de corrente elétrica. Quanto maior a resistência, mais difícil é para passar os elétrons, certo? Por um resistor aí. Então, pensa assim, eu tenho aqui o 1 por I1. Se eu dividir, tem que dar um valor de resistência. Se eu dividir o 2 por I2, tem que dar a mesma resistência. Aí, no caso, eu falo que ele é ôhmico. Então, por exemplo, se aqui o 1 fosse 10 volts e o I1 fosse 5 amperes. Se eu dividir os dois aqui, tem que dar 2 ohms, certo? Que no caso seria a resistência. Se por acaso eu dobrar essa tensão para 20 volts, a corrente tem que dobrar também, certo? Daria aqui 10 amperes. De tal maneira que na hora que eu faço a divisão, também dá 2 ohms. Dessa maneira, se mantendo constante essa resistência. Pessoal, a forma mais comum que a primeira lei de Ohm é apresentada é da seguinte maneira. U é igual a R vezes I. Como que obtemos isso? Pega esse I aqui e passa ele multiplicando o R. Então, R vezes I vai ser igual a U. No caso, o U vai ser a nossa tensão elétrica, que é medida em volts no sistema internacional. É a DDP. Pessoal, tensão, DDP, voltagem, diferença de potencial, é tudo a mesma coisa. E no sistema internacional, medida em volts. O R vai ser a nossa resistência elétrica, medido em ohms no sistema internacional. E a corrente elétrica vai ser medida em ampere, que no caso aí é o I. Pode aparecer muito para vocês o miliampere. O que é o miliampere? No caso, 1 miliampere é 1 vezes 10 a menos 3 amperes. Certo? Então, lembrem dessa conversão aqui, que ela pode aparecer bastante para vocês aí em alguns exercícios. Aqui também, pessoal, na primeira lei de Ohm, tem muitos livros que, em vez de colocar o U aqui, coloca o V. Certo? Mas é a mesma coisa. V igual a R vezes I é a mesma coisa que U é igual a R vezes I. Só muda a letra, mas aí está falando da tensão da mesma maneira.
Agora vamos ver como é um gráfico de um condutor ômico. Aqui no caso eu coloquei na vertical no eixo Y a tensão U e na horizontal aqui no eixo X a corrente elétrica I. E toda vez que esse condutor, que esse resistor for ômico, o gráfico vai ser da seguinte maneira, uma reta crescente que sai da origem. Se for qualquer outro tipo de curva, não vai ser ômico esse condutor, certo? Tem que ser uma reta crescente que sai da origem. Digamos que eu tenha aqui um ângulo θ entre essa reta e o eixo aqui da corrente elétrica. Como que eu consigo descobrir a resistência elétrica? É bem simples. Você vai calcular a tangente desse ângulo. Mas o que é a tangente, pessoal? A tangente não é o cateto oposto sobre o adjacente? Então, olha só. Quem seria aqui, no caso, o cateto oposto? Seria essa distância aqui, que vai ser nada mais nada menos do que a medida da tensão. E quem que vai ser o cateto adjacente? Vai ser essa medida aqui, que nada mais é do que a corrente elétrica. Então, você vai estar dividindo tensão por corrente elétrica, que a gente sabe que é a resistência. Agora, vamos fazer aqui alguns exemplos para fortalecermos o que já foi visto em aula. Olha só, em determinado elemento resistivo de um circuito, de resistência elétrica igual a 80 ohms, forma-se uma corrente elétrica de 0,5 amperes. Determine a diferença de potencial entre os terminais desse resistor. Pessoal, eu vou usar aqui a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I, certo? U é a tensão, R é a resistência e I é a corrente. Eu preciso determinar a diferença de potencial. A diferença de potencial é o U, é a tensão. O que foi dado? Eu tenho a resistência, que é 80 ohms, e eu tenho a corrente elétrica, que é 0,5 amperes. Então, para descobrir o U, basta multiplicar R vezes I. Então, R é 80, o I é 0,5. 80 vezes 0,5 vai dar 40 volts. Essa é a tensão elétrica aí que esse elemento foi submetido. Certo? Então, bem simplesinho. Para determinar a tensão, é a resistência vezes a corrente. Olha o exemplo 2. O gráfico abaixo representa a curva característica de um resistor ômico. Se ele é ômico, significa que a resistência não pode variar. E o gráfico tem que ter lá uma reta que sai da origem, e é crescente. E é isso que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Eu quero saber a resistência elétrica do resistor. Pessoal, resistência elétrica é bem simples. É só eu pegar lá e usar a fórmula U igual a R vezes I. Se eu quero a resistência, pego o I e passo dividindo o U. Certo? Ó, pega esse I daqui e passo dividindo o U. Então, U sobre I tem que ser igual a resistência. Certo? Então, vamos lá. Vamos pegar um valor aqui de um certo ponto. Pessoal, aqui nesse ponto, a tensão é 30 e a corrente é 5. Então, se eu dividir 30 por 5, eu vou obter 6 ohms, que vai ser a resistência elétrica desse resistor ômico, já que ele não muda a resistência. Se eu calculei uma vez, sempre vai ser aquele valor. Certo? Então, não pode mudar aqui esse valor de resistência. Agora, vamos para a letra B. A tensão nos terminais do resistor quando percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes. Pessoal, então vamos pensar. Se a corrente for 2 amperes, quanto que vai ser a tensão? A resistência eu sei que é 6, né? Porque ela não muda. Se eu calculei uma vez, ela é sempre esse valor. Já que o resistor é ômico. Então, eu vou usar de novo essa fórmula. U é igual a R vezes I. Só que agora eu tenho o R, que é 6, e tenho o I, que é 2 amperes. E aí, dessa maneira, eu descubro a tensão para quando a corrente é 2 amperes. Então, U é igual a R vezes I. O R é 6. E a corrente é 2 amperes, que é o que foi dado no enunciado da letra B. Então, vai me dar 12 volts, né? 6 vezes 2, 12 volts. Dessa maneira, então, eu descobri a tensão quando a corrente é igual a, no caso, 2 amperes. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como fazer a leitura dos resistores, usando aqui o código de cores desses resistores. Não sei se vocês lembram, mas quando eu mostrei lá para vocês o circuito no simulador FET, tinham aquelas faixinhas de cores. E através daquelas faixas, você consegue
saber quanto é a resistência de cada resistor. Olha só, aqui a gente tem a primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa, que pode ou não aparecer. Aqui o multiplicador, ou o número de zeros. E aqui a tolerância. A tolerância é o quanto que pode variar para mais ou para menos a resistência daquele resistor, e você ainda pode considerar ele útil. Um exemplo, se você tem lá um resistor de 100 ohms, e aí a tolerância dele é 10%, mais ou menos 10%. Significa que ele é útil se você medir ele e estiver marcando lá 90 até 110 ohms. Se passar disso, aí você tem que substituir esse resistor, certo? Então a tolerância é a faixa aí que você pode considerar ele útil para você. Olha só, pessoal, o preto aqui, nas faixas, nas 3 faixas, né? Ele vai ter valor 0, certo? O marrom 1, o vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, o verde 5, o azul 6, o violeta 7, o cinza 8, o branco 9, o dourado não, o prateado não, certo? E se não tiver aqui, pessoal, né, sem cor, na hora da tolerância, é porque é 20%, tá bom? Que aqui não está aparecendo sem cor. Agora, olha só. Esse multiplicador, às vezes aparece aqui uma coluna como um número de zeros. Então, por exemplo, o preto aqui seriam 0 zeros, né? Não teria nenhum zero. O marrom seria 1 zero. Então, se acrescentar 1 zero. O vermelho seriam 2 zeros. Se acrescentar 2 zeros ao número. E por aí vai. Certo? Aqui, no caso, eu coloquei como multiplicador. Então, se tiver lá uma faixa multiplicador preto, multiplica por 1 ohm. Se tiver multiplicador marrom, por 10 ohms. O vermelho, por 100 ohms. Tá vendo que está aumentando um zero? Aqui, no caso, o quilo seria 1000, né? Seria, no caso, 3 zeros aqui. Então, seria vezes 1000. O amarelo seria vezes 10.000, que é 10 quilos. O verde, vezes 100 mil, que seria, no caso aqui, 100 quiloohms. E por aí vai. Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Você vai encontrar resistores nas duas maneiras. Com 3 faixas aqui, e depois uma mais distante, então no caso 4 faixas, ou com 4 faixas próximas aqui e uma mais distante. Essa mais distante seria no caso a tolerância, que você teria que olhar aqui, certo? A penúltima aqui seria o multiplicador. E no caso essas duas primeiras seriam a faixa 1 e a faixa 2 aqui, a primeira e a segunda faixa. A terceira faixa não tem nesse resistor, mas tem alguns que apresentam. Daqui a pouco eu vou dar exemplo. Então, de novo, se você tem um resistor aqui com 4 faixas, 3 próximas e um mais distante, essa mais distante é a tolerância, essas duas primeiras é a primeira e segunda faixa, e a penúltima aqui é o multiplicador. Vamos fazer a leitura desse resistor. Primeira faixa é o dígito 6, porque é o azul, certo? Ó, primeira faixa, azul, dígito 6. Segunda faixa é vermelha. Então, dígito 2. Então, 62. Agora, aqui preto seria o multiplicador. Então, a gente vai multiplicar isso aqui por 1 ohm. Então, 62 vezes 1 ohm vai dar 62 ohms. E a tolerância desse resistor é de mais ou menos 5%. Certo? Então, é assim que a gente faz a leitura. Primeiro dígito, segundo dígito. Então, 6, 2, 62. Vezes a terceira faixa aqui, que no caso vai ser o multiplicador. Então, vezes 1 ohm, 62 ohms. Com uma tolerância aqui de mais ou menos 5%. Olha outro exemplo. Aqui tem também 4 faixas, né? 3 próximas e uma mais distante. Essa mais distante é a tolerância. A penúltima aqui é o multiplicador. E as duas primeiras seriam essas duas primeiras faixas. Então, vamos lá. Primeiro dígito aqui é o violeta. Então, dígito 7. Segundo dígito é o verde. Então, dígito 5. Está aqui, né? Segundo dígito. Então, dá 75. Agora, essa faixa é o multiplicador. É o laranja. Então, o laranja eu vou multiplicar por 1 kΩ, ou seja, por 1000 ohms. Certo? Então, eu estou fazendo aqui 75 vezes 1000, que daria, no caso, 75.000 ohms. Certo? Ou 75 quiloohms. Essa é a resistência desse resistor. E quanto que é a tolerância dele? Aí, no caso, está o prateado, né?
O prateado aqui é mais ou menos 10%. Agora, olha esse outro exemplo. Eu coloquei aqui um resistor com 5 faixas. Como que você tem que interpretar esse? Essa faixa mais distante, a tolerância, certo? Essa penúltima faixa é o multiplicador. E as 3 primeiras são, no caso, a primeira faixa, segunda faixa e terceira faixa. Então, aqui a gente vai usar essa terceira faixa. Certo? Nos 2 exemplos de cima, não usamos. Então, vamos lá. Primeiro dígito aqui é o amarelo, então 4. Segundo dígito, no caso aí é o branco, né? O branco é 9. Terceiro dígito é o azul. O azul, então, é 6 no terceiro dígito. Então, 496. Agora, vamos para o multiplicador. O multiplicador aqui é o preto, no caso. Então, vezes 1 ohm. Então, 496 vezes 1 ohm vai dar 496 ohms. Essa é a resistência desse resistor. E aí, no caso, a tolerância dele vai ser de mais ou menos 2%, já que está o vermelho aqui na última faixa. Então, de novo, quando você tem 4 faixas, você não usa essa terceira faixa. Quando você tem 5 faixas, você usa todas. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!